Oi, pessoal, eu sou a Késia. E eu sou o Gabriel. E aí, pessoal, tudo bem? Agora, nesse momento, vamos fazer um vídeo, falar um pouco de como foi nossa trajetória de início até o momento, até o nosso casamento, beleza? Isso mesmo. A primeira pergunta é como vocês se conheceram? Nós tivemos o primeiro contato no casamento de um casal conhecido nosso da igreja, que ela foi madrinha. Aí nós se conhecemos, teve o primeiro contato visual. E até então eu tinha ela no WhatsApp já, tinha conversado com ela, mas ela não lembrava, né? Como sempre. Eu sempre tive interesse por ela e ela nem aí pra mim. Daí tivemos o primeiro contato, depois foi mais pelo WhatsApp mesmo, tivemos bastante contato diariamente, conversamos bastante. Foi basicamente isso, o primeiro contato no casamento, depois conhecemos mesmo pelo WhatsApp à distância. O legal é que depois que a gente se viu no casamento, a gente praticamente nem conversou. Ele me mandou mensagem no dia seguinte, perguntou como foi a viagem. E ele começou a me mandar mensagem um dia após o dia. E de repente a gente começou a perceber que a gente estava se conversando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então a gente já sabia quase tudo da vida de um do outro em praticamente um mês de conversa. Foi bem interessante. Foi quando eu falei pra ela que estava tendo um sentimento diferente pra ela. Até esse momento eu tava com o coração muito com medo, né? Eu com medo, meu coração meio apertado. Falou pra mim assim: é normal quando as duas pessoas estão tendo contato diariamente, há um sentimento com o outro, né? No dia do casamento eu não ia pro casamento, tava decidido que não ia. Até então, quando chegou perto do horário do casamento, eu vi minha família toda se arrumando e eu fiquei pensando assim, todo mundo se arrumando bonito, não sei o que, vai lá curtir uma festa. Eu já falei assim, o quê? Eu vou me arrumar também e vou, né? Senti de ir ao casamento, até então não tava muito afim. E eu tava no casamento toda envergonhada, conhecia bastante gente porque era da igreja, mas eu estava um pouquinho tímida. E eu lembro que exatamente no momento que a gente se conheceu, eu tava lá no finalzinho na porta da saída do casamento, veio um colega nosso, né, que é meu e dele, e durante a conversa apareceu o Gabriel e ele falou assim, olha, não liga não, esse é o meu tio, mas ele é gente boa. Aí eu falei brincando, né? Eu falei, é mais bonito que você. Pra que eu fui falar isso? Namoro à distância dá certo? Será que vale a pena? Então, namoro à distância não é fácil. O maior desafio é a comunicação. Então a gente tem que estar sempre disposto a tentar entender o que o outro fala, via mensagem e via telefone e via vídeo. Porque muitas vezes a gente conversa e não está vendo a expressão facial da pessoa. Então, se a gente não souber interpretar o que a outra pessoa está falando da forma que realmente ela está falando, isso é uma grande dificuldade. Até muitas vezes uma palavra que você fala que às vezes você está falando de um jeito, ela acaba entendendo do outro jeito e acaba sendo complicado, acaba discutindo uma coisa boba. Uma coisa importante também é você saber diversificar. Então, tá namorando à distância? Ok, mas o que você pode fazer de algo de positivo? Né? Porque já o namoro à distância é difícil. Então o legal é que ele sempre me falava tudo que ele fazia, assim como eu falava também. Então se eu saía, tudo que eu fazia eu contava. A gente todo dia tinha um tempo pra nós, a gente conversava bastante, chamada de vídeo. E o legal é que sempre tinha coisinhas fofas, né, que ele fazia pra mim que eu fazia pra ele. Então, uma coisa bem legal que ele fazia sempre mandar foto de onde estava, quando estava com os colegas, quando estava na igreja. Eu achava isso bem legal, né? Ter dinheiro, ter gasto para passagem. E sem contar também que um dos desafios é você tem que ser muito dinâmico e criativo. Fazer a pessoa fazer parte do seu dia a dia. Eu acho isso muito importante. E também a distância, né? Que é uma distância muito longa, né? Dava 9 horas de ônibus, viajava de madrugada, não dormia bem. Chegava lá para passar um final de semana, queria aproveitar o máximo do lado da pessoa, tem tudo isso também, né? E acabava chegando na segunda de manhã aqui, indo direto pro trabalho, para não perder o dia de trabalho, e aquela segunda-feira doída, né? Mas chegava quebradíssimo. O jeito mesmo no namoro à distância é confiar muito na outra pessoa. Então eu conversei muito com as pessoas para saber quem era o Gabriel, então isso foi muito legal também. A outra pergunta é como foi a preparação para o casamento? A
preparação foi um pouco difícil. O primeiro intuito sempre foi a casa, né? Ter que comprar a casa. Até então demorou um pouco pelo fato de eu queria algo específico, né? Queria uma casa completa já, com muro, portão, garagem, para depois não ficar com dor de cabeça com obra, esse tipo de coisa. Foquei muito na casa, nós chegamos num acordo de no casamento, o que der pra fazer nós vamos fazer, mas vamos fazer uma coisa legal pra família, entendeu? Reunir a família, apresentar uma família pra outra, entendeu? Foi basicamente isso. A minha família é muito grande, a família dele também é muito grande. E o Gabriel, ele é bem conhecido, tem bastante amigos, onde ele morava. A minha família estava disposta a fazer um casamento grande, meus irmãos se propuseram, porém a gente refletiu bastante, mas a minha personalidade, o meu perfil é reservado. Então, para mim, algo com a família ia me fazer muito feliz. E se a gente tivesse condições de fazer um super casamento para todo mundo, a gente faria. Mas nesse momento, a gente não tinha essa condição de fazer para todo mundo. Mas até pela gente mesmo, queria algo mais reservado, então a gente decidiu fazer um casamento só entre a gente. E a gente trabalhou bastante, foi um tempo que a gente correu bastante atrás do que a gente queria. O Gabriel estava focado mais na casa, eu estava focada mais no casamento, mais na cerimônia, então foi bem bacana. Claro, quando a gente vai casar tem muitos sacrifícios, então a gente tem que abrir mão de muitas coisas, então a gente começou a reduzir ali diversos gastos. E assim, nosso casamento foi exatamente do jeito que a gente queria. E foi bem gostoso, foi aquela coisa bem aconchegante. Temos algumas dicas para as pessoas que namoram à distância e querem casar, né? Então, uma dica que eu dou é conheça muito bem a pessoa, né? Porque geralmente aquilo que você conhece através da distância, muitas vezes quando você chega pessoalmente não é a mesma coisa. No nosso caso, eu tenho certeza que foi algo preparado por Deus, no nosso casamento. Eu nunca imaginei que eu ia casar com um rapaz mais novo do que eu. Nunca imaginei, porque eu sou uma pessoa um pouquinho velha, assim, um pouco madura. Me completou, tá? No meu caso, eu procurei saber do Gabriel por diversas pessoas que eu confiava também. O diálogo é tudo. Procurar entender, né, o que a outra pessoa está tentando dizer. Conversar bastante mesmo, porque a distância é dura, não é fácil. Se não tiver diálogo, pode esquecer, pode procurar outros meios, porque sem diálogo não é nada no relacionamento, ainda mais a distância. Converse sobre objetivos, sonhos e metas. Então hoje a gente vê um impacto não tão grande no nosso relacionamento porque a gente conversou muito, né? Eu falei sobre os meus sonhos, meus objetivos. Claro que muitas coisas não são perfeitas, gente, não é um conto de fadas, tá? É vida real que a gente tá falando, mas a gente consegue minimizar muito os danos, né, e os problemas quando você conversa sobre objetivos e metas. E conversar sobre coisas que às vezes você pensa que não precisaria. Como isso sendo a nossa vida de casado? Tem a ver com o que a gente imaginou? Eu pesava 58 quilos, hoje eu estou com 75. Bom, me recuso a falar sobre o meu peso, mas eu acho que eu nunca pensei muito sobre a vida de casado. Nunca pensei muito como seria. Eu só pensava em uma coisa, eu queria casar com alguém que estivesse ao meu lado e que servisse a Deus comigo. E a cada dia a gente está crescendo dentro do propósito de Deus, dos planos dele, né? Tudo no tempo dele. É claro, o casamento não é um mar de rosa. Uma coisa que a gente faz hoje no casamento é conversar, dialogar. E se necessário, escrever, né? Expor a nossa situação, porque eu acho que isso vale muito a pena. A gente saber se compreender. Eu acho isso muito importante. Então, se liga nos conselhos. Seja humilde para ouvir. Saiba muito bem expor a sua opinião e tenha calma. Procure ser sábio em tudo e ter a palavra de Deus como base, né? Uma coisa muito interessante, quando a gente namorava, a gente tinha um versículo base. O versículo era Mateus 18:19, que diz bem assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, que o relacionamento de vocês, a casa de vocês, esteja, além de vocês, esteja junto à presença de Deus, né? E que o Senhor a cada dia vai abençoar. Aquele que for fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe.